Fala pessoal, tudo bom? Eu, professor Oswaldo, e vamos para mais uma videoaula da disciplina de análise de projetos de sistemas. Hoje falando especificamente sobre o diagrama de classes, né? É um dos diagramas mais conhecidos da UML e bora para lá. Bem pessoal, a gente já falou dos diagramas de caso de uso, né, nas videoaulas anteriores, falando sobre ambas as partes do modelo de caso de uso, tanto da parte gráfica, representada pelo próprio diagrama de caso de uso, e a especificação textual, né, a parte de texto, é a especificação dos casos de uso em si. Então, a partir de agora a gente vai se concentrar no diagrama de classe. O diagrama de classe, como eu já tinha dito anteriormente, é um dos mais conhecidos da UML, né, e a gente pode dizer que ele é a base para qualquer sistema orientado a objetos. Por quê? Porque as classes, né, elas é que dão as formas, né, que dão a forma para os objetos que vão estar trabalhando para que o sistema orientado a objetos funcione. Certo? Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes em relação a isso, porque vai fazer parte da introdução do que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Diagrama de classes é um diagrama UML caracterizado como um diagrama estrutural, ou seja, representa o aspecto estrutural e estático de um sistema orientado a objeto. As classes em si, elas não se movimentam, elas não interagem com outras classes. O que a gente tem no diagrama é a representação estruturada de relacionamentos entre classes para que quando aquelas classes forem instanciadas, aí sim, aqueles objetos possam trocar informações uns com os outros. Ok? Então, né? Algumas rápidas introduções para a gente poder partir para o que interessa. Então, vamos lá. Como eu já tinha falado anteriormente, falamos sobre o modelo de caso de uso, e esse modelo ele nos dá uma perspectiva do sistema de um ponto de vista externo. Isso daí foi discutido bastante na videoaula sobre o diagrama de caso de uso. Esse ponto de vista externo nada mais é do que representação das funcionalidades do sistema. Você olha para o diagrama de caso de uso, né, para o modelo em si, e você consegue ver para aquele sistema quem são os atores que vão interagir com ele e quais são as funcionalidades que os atores podem interagir. Até aí, ok, o diagrama de caso de uso está cumprindo o seu objetivo, né? Mas existe o ciclo de vida do desenvolvimento de software. A gente tem que saber as funcionalidades, tem que saber os atores, sim. Mas como é que essas funcionalidades vão acontecer na real dentro do sistema? E uma vez que a gente está falando de sistema orientado a objetos, né, orientação a objetos, então a gente precisa fazer com que existam esses objetos e esses objetos colaborem entre si, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso por meio do diagrama de classe. A gente vai estruturar o diagrama de classes. Esse diagrama de classe vai ter toda a descrição detalhada dos objetos que vão, né, colaborar para que aquelas funcionalidades do sistema possam acontecer. Como eu digo aqui, a funcionalidade externamente observável, né, de um sistema O, ela é fornecida por meio da colaboração de objetos. Esses objetos não existiriam se não tivessem as classes, né, que são a forma para que esses objetos sejam construídos. Tá? Como eu acabei de falar, né, os objetos só existem por causa das classes. Por isso que ela é a base de um sistema orientado a objetos. Sem a classe, você não vai ter o objeto. Você tem que estruturar a classe, e quando a classe é instanciada, nasce-se ou mais, um ou mais objetos. Então, o diagrama de classe é um dos mais importantes, eu já tinha falado anteriormente, e o principal objetivo dele é permitir a visualização das classes que compõem o sistema, das classes, os atributos dessas classes, as operações e os relacionamentos. Relacionamentos, como é que essa classe está relacionada com outras classes? Quais as informações que o objeto daquela classe deve ter, essas informações que são os atributos, e quais operações esse objeto, quando instanciado a partir daquela classe, vai poder realizar. Tá bom? Então, ele apresenta uma visão de como as classes estão organizadas, além de servir como base para outros diagramas também. A gente vai ver que, além de ser esse propósito, de representar muito bem a estrutura, do sistema para quando os objetos forem instanciados, esse diagrama ele também serve de base para alguns outros diagramas da UML, que a gente vai falar posteriormente, principalmente o próprio diagrama de objetos, que vai ser assunto de videoaulas futuras, e aí, a partir daí, tem diagramas de sequência, de atividades, etc. Não vem ao caso falar sobre eles agora, mas fiquem sabendo que ele serve como base também para o desenvolvimento de alguns outros diagramas que a gente vai falar posteriormente. Bom?
Bem, a gente já falou aí então, né, sobre o sistema orientado a objeto, que ele só acontece pela colaboração dos objetos, e não deve ser novo para ninguém esse conceito do que é um objeto, né, dentro do paradigma de orientação a objeto. O que é que acontece? Acontece que o paradigma da orientação a objeto tenta aproximar ao máximo o mundo do sistema ao mundo real. Por quê? Porque no mundo real, que se manuseia são objetos. Então, você está trabalhando numa empresa que mexe com vendas de produtos, né? Então, esses produtos, né, são considerados objetos, são objetos que estão sendo manuseados. Esses objetos, esses produtos estão sendo colocados à venda, esses objetos eles estão sendo comprados pelos seus clientes. Então, no mundo real, né, tudo dentro do paradigma de orientação a objeto a gente considera como objetos. Por quê? São esses objetos que são manipulados e a gente tenta trazer para o mundo do sistema, né? Então, com o intuito de diminuir a distância entre o mundo real e o mundo da solução, o mundo do sistema, modelam-se os elementos que vão ser manuseados no sistema também como objetos. Então, quando você vai começar a modelar um sistema orientado a objeto, você tenta trazer todas as características daquele objeto do mundo real para o mundo da solução. Então, se é um produto, aquele produto vai ter um nome, vai ter uma descrição, assim como é no mundo real. Se é um livro, se é um cliente, vai ter as informações, vai ter os possíveis comportamentos e vai ter os relacionamentos entre eles no mundo da solução, representando o que acontece no mundo real. Tá? O diagrama de classes ele modela a estrutura estática do sistema, ou seja, ele é parado. As classes elas não se comunicam entre si, lembrem-se sempre disso. Elas, no diagrama é mostrado a relação de uma classe com outra, mas as classes em si elas não trocam informações. O que acontece? Quando os objetos daquelas classes são instanciados, aí sim, aquele vínculo representado pelo relacionamento entre as classes permite que os objetos, que por sua vez são dinâmicos, possam conversar entre si. Tá? Então, já que a classe modela a estrutura estática do sistema, quer dizer, aquilo que vai dar origem aos objetos e seus relacionamentos, que eu acabei de falar. Focando um pouco nos objetos, mas por que a gente está falando dos objetos antes das classes? Para dar importância das classes para que esses objetos existam, para vocês perceberem que sem as classes não existiriam objetos, a gente nem estaria falando deles. Então, eles são os elementos mapeados do mundo real, tal qual do mundo real, por isso que eles possuem as informações, essas informações são os atributos ou propriedades, possuem determinados comportamentos, essas são as ações que aquele objeto pode realizar, conhecido como as operações ou métodos, e os relacionamentos, como é que aqueles objetos se relacionam com os outros objetos, porque objeto não nasceu para ficar isolado, certo? Se fosse assim, nós seríamos um sistema orientado a objeto. Por quê? Se são os objetos colaborando entre si que permite as funcionalidades do sistema orientado a objeto acontecer, se eles vivessem isolados sem se relacionar com os outros objetos, o sistema não sairia do campo. Ia ser objeto instanciado no sistema, mas o sistema nem se mexia. Consegue entender? Por quê? Porque, por exemplo, para realizar empréstimo daquele livro, vai ter dentro do sistema, isso falando em tempo de execução, dentro do sistema vai ter um objeto trocando informação com outro objeto, para no final das contas permitir aquele leitor, realizar um empréstimo daquele livro. Então, é um exame aprofundado das estruturas do comportamento de uma funcionalidade. Tá certo? Isso daí só é possível por causa dos objetos. Os objetos, eles sim, eles se comunicam, eles trocam informações, mandam mensagens, recebem mensagens entre si, os objetos. Tá? As classes não. Beleza? Mas os objetos só existem por causa das classes. Certo? Fique bem isso daí. E para exemplificar bem, essa questão dos objetos, aqui, vários objetos representando aspectos do mundo real e que a gente pode levar para o mundo da solução. A gente tem aqui 4 exemplos de objetos, todos esses objetos pertencentes à mesma classe, se vocês observarem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E a gente pode observar que cada um desses objetos que a gente está ilustrando aqui, eles têm suas informações. Tem um número, lembrando que cada objeto, quando instanciado, ele é único. Ele tem características únicas. Mas aquele objeto é tal qual o outro objeto, foram instanciados objetos iguais. Até certo nível eles podem ser iguais, mas tem características íntimas daquele objeto que vão tornar ele único. Seja um código identificador ou alguma característica, mas ele sempre vai ser único. Objetos, pode ser instanciado vários objetos. Dentro do exemplo que a gente tem aqui, tem mais de 150.
vocês devem saber, e todos eles são únicos, né, no seu íntimo, tá? Então aqui temos informações como o número, o nome e o tipo do objeto, né? Isso daí são características, são informações. Não está demonstrado aqui, mas possuem também comportamentos, né, ações que eles podem realizar. E tudo isso, característica desse objeto, só é possível porque por trás teve uma classe estruturada, né, com todas essas características que devem contemplar o objeto quando ele for instanciado. Então, aqui para ilustrar o exemplozinho. E aí a gente passa para as classes, que são os personagens, as personagens principais desse nosso diagrama, do diagrama que a gente está falando, né? Então, a classe ela representa um grupo de objetos semelhantes. O que é que ela faz, né? Ela concentra, ela agrupa aqueles objetos que são semelhantes, porque todos os objetos instanciados a partir de uma classe, eles vão ser semelhantes, né? Eles vão ter as características que estão determinadas lá dentro da classe. O que vai mudar é o valor daquela característica. Tá? Então, por exemplo, se na classe tem um nome, uma característica nome, esse objeto, né, os vários objetos que vão ser instanciados a partir daquela classe vão ter seus nomes, e o que vai variar é o valor desses nomes. Tá certo? Uma classe ela descreve esses objetos por meio de atributos e operações, né? Os atributos estão intimamente relacionados às informações daquele objeto, né? Esses atributos também chamados de propriedades. E as operações correspondem aos comportamentos daquele objeto, né? As ações que aquele objeto vai poder realizar. Então, basicamente, você quando a gente vê aqui a notação de uma classe, a gente vai ver que a classe é representada por um retângulo. Isso, notação UML, tá certo, pessoal? Especificamente o que a gente está falando daqui é do diagrama de classe. Então, a notação que a gente segue é UML. Quando a gente for ver a notação de uma classe, a gente vai ver que é um retângulo, né, onde no primeiro compartimento tem o nome da classe, o segundo compartimento é dedicado para os atributos, né, as informações, e o terceiro compartimento é dedicado aos comportamentos, tá bom? Mas daqui a pouco eu mostro isso daí para vocês. E frisando bem mais uma vez, para diferenciar, classes são de natureza estática. Elas estão lá bonitinhas, paradas, bem estruturadas, só esperando serem instanciadas para aí sim os objetos resultantes dessa instanciação poderem se mexer, poderem trocar informação com base, né, na estrutura que foi muito bem feita do seu diagrama de classe. Ok? Então, assim, conceitos básicos de orientação a objeto, né, inclusive a gente fez uma revisão bem rápida no começo da disciplina, mas aqui é apenas para ressaltar conceitos que a gente vai ver quando estiver falando sobre o diagrama, tá bom? E, já que a gente estava falando de notação, tá aqui, pessoal. Notação básica de um diagrama de classe. Daqui é uma classe normal, certo? A gente não está falando ainda dos outros tipos de classe que a gente vai ver posteriormente. Aqui é uma classe normal, uma classe concreta, do qual vai ser instanciado o objeto, tá bom? Por padrão, no primeiro compartimento eu já tinha falado, você tem o nome da classe, tá? No segundo, dedicado aos atributos, e o terceiro, às operações. Ah, professor, mas por que está diferente? Esse atributo aqui tem o tipo do dado, esse não tem. Isso daqui, pessoal, apenas para evidenciar que dependendo do momento que você está no ciclo de vida do desenvolvimento do projeto, você pode ter mais ou menos detalhes, né? Inclusive foi falado anteriormente, em aulas anteriores, que existe o que a gente chama de diagrama da fase de análise, diagrama da fase de projeto, né? E esses diagramas, eles diferem em si em relação ao nível de detalhamento. Então, geralmente, quando você está no início, mais no início do processo, você pode não ter tantas informações, certo? Você vai ter a classe e os atributos, mas você ainda não estabeleceu os tipos daqueles atributos. Por quê? Isso daí vai ser... À medida que você vai tendo mais detalhamento, né? À medida que você vai detalhando ainda mais seu diagrama de classe, essas coisas vão sendo adicionadas. Então, esse é um diagrama que sempre vai estar presente no ciclo de vida. Tá? Então, ele pode começar com menos detalhes, né? Mas a partir do momento que realmente vai passar para a implementação, vai pegar aquelas classes para serem codificadas, aí já deve ter um nível de detalhamento e abstração bem específico. Tá bom? Por isso que aqui eu mostro no momento, né? No primeiro momento, esse atributo aqui não tem o tipo dele, provavelmente é um diagrama da fase de análise, tá? Não diz o tipo ainda, mas ainda na fase de análise, se você já souber o tipo, já pode especificar, claro, isso daí não é regra, tá certo, pessoal? É só questão realmente da abstração, né? Nível de detalhamento que a gente está falando. E aqui, né, eu já mostro o atributo e o tipo de dado dele. A mesma coisa acontece para as operações, né? Se você ainda não sabe, né, o tipo daquela operação, ou se ela vai receber algum parâmetro, você coloca o nome
mas pode ir detalhando à medida do ciclo de vida. E tem algumas regrinhas básicas em relação à nomenclatura, né? Então vamos só ver isso daqui. Então, assim, uma classe concreta normal, o nome dela vem sempre centralizado, né, nesse primeiro compartimento, fonte em negrito e começando com letra maiúscula. Isso daqui, inclusive, nas ferramentas que a gente utiliza, ferramentas automatizadas, já faz isso daí por padrão, tá certo? Assim, dicas de boa prática. Como eu utilizo quando eu preciso fazer um diagrama de classe, eu costumo não botar acentos, né? E quando existem palavras compostas, eu utilizo esse padrão camel case, né? Começa com maiúsculo, depois minúsculo, a segunda palavra volta com maiúsculo, ou utiliza underline, né? O mesmo padrão para os atributos, tá certo? E operações. Beleza. Mais informações, né? Os atributos e operações eles são ajustados da esquerda, fonte normal e começando com letras minúsculas. Né? Então, assim, padrõezinhos que são utilizados como boas práticas na anotação do diagrama de classe, tá certo? O que dá para falar mais aqui? Beleza. Então, como eu tinha falado, frisando mais uma vez, vai muito da questão do detalhamento, do nível de detalhamento que você está. E um detalhe importante. As operações, né? Essas operações, pessoal, elas são os métodos, são as ações possíveis daqueles objetos quando eles forem instanciados. Mas para o diagrama de classes, né? Essa implementação que fica dentro dessa operação, todas aquelas ações que vão acontecer dentro do método, não ficam no diagrama de classe. O que fica no diagrama de classe é a assinatura do método, né? Você não tem que colocar todo o código do método ali dentro, até porque lembre-se, a OML ela não está focada em linguagem de programação, nem na linguagem de programação, nem em outra forma de linguagem, porque você não vai ter que representar isso daí no diagrama de classe. Você vai ter apenas a assinatura daquela operação, a assinatura do método. Certo? Lembre-se sempre disso. Então, não precisa se preocupar, eu tenho que colocar todo o código aqui do método da classe. Não. Vai colocar a assinatura, né? Você vai colocar o nome daquela operação, parâmetro, se ele receber algum parâmetro, e o tipo do retorno, que é o padrão. Mas a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Então, trazendo aquele conceito, né? Toda a anotação da classe. Como é que ela é feita na UML, para aquele nosso exemplo dos objetos que a gente exemplificou anteriormente, né, como é que ficaria uma classe para exemplificar nossos objetos? Dessa forma. Então, você tem o retângulo que representa a classe, né, no diagrama de classe. Você tem aqui o nome da classe. Todos esses objetos se originam a partir dessa classe. Temos aqui também, então, as informações, né, os atributos. Nesse caso aqui, apresentando tanto o nome do atributo quanto o tipo de dado, eu já tinha a informação necessária para isso, como também os comportamentos e o tipo de retorno desse comportamento, o tipo de dado daquele comportamento. Tá? Então, se a gente for olhar, número, né, e aqui no objeto está o número dele, o valor desse atributo, que acontece quando o objeto é instanciado, é que esses atributos eles passam a serem valorados, eles passam a ter valores. Né? E são esses valores que vão dando diferencial dos objetos que são instanciados. Tá bom? Então, basicamente, só para exemplificar mostrar o nosso exemplo ilustrado, tá aqui, né, a nossa classe que representa todos esses nossos objetozinhos aqui. E muitos outros podem ser instanciados. Aqui tem apenas 4, mas vários outros podem ser instanciados também. Tá bom? Continuando. Aqui, pessoal, apenas para ilustrar, né, aquele nível de detalhamento e abstração que eu tinha falado anteriormente. Né? No momento mais inicial, você pode não ter tantas informações a ponto de você ter apenas as classes identificadas e alguns poucos atributos, né, sem ainda os tipos de dados desses atributos. Nesse caso aqui, nem a lista de operações tem ainda. Isso é possível, certo? Né? No ciclo de vida do desenvolvimento, quando você está identificando as classes, às vezes você só identifica pelo próprio nome da classe. Aí bota um retângulo com o nome da classe e vai fazendo relacionamentos. Aí depois você vai se concentrar em cada classe, identificar todos os atributos, todos os tipos de dados daquele atributo, da mesma forma como as operações. Tá certo? Então, aqui, exemplificando um diagrama mais voltado para a fase de análise, uma fase mais inicial, sem tanto detalhamento. Não que não possa ter, certo? Mas pela própria natureza, como está no início do ciclo de vida, né, só podem ter menos detalhes. E aqui, né, um diagrama de classe da fase de projeto, você pode ver que já está aqui, ó,
né? O atributo, o tipo do dado, a operação, o tipo de retorno, o tipo de dados que vai retornar, mesma coisa para essas duas classes. Ah, professor, o que é esse sinalzinho de menos, desse de mais que está aparecendo aqui? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas é a visibilidade daquela operação, né? Daquela operação ou daquele atributo. Aí daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, explicando isso. Daqui a pouco agora, né? Então vamos falar mais um pouco, pessoal, sobre os atributos e as operações. Especificamente como é a notação para representar eles dentro de um diagrama de classe. Então a gente está trabalhando em cima da notação. Lembrando, né? Esse momento, pessoal, né? Até porque é o próprio nome da disciplina, análise de projeto, a gente está projetando o sistema, está analisando para projetar o sistema. A gente não está falando de codificação. Livrem-se dessa ideia de codificação agora. A gente está focando na modelagem do sistema, tá? Então, abstrai isso daí linguagem de programação, porque o ML a gente está livre disso no ML. Bom, então aqui o foco é realmente modelar o sistema, nesse caso, né, mais especificamente, o diagrama de classe. Tá? Então, a gente está se concentrando nessas características da anotação do diagrama de classe, e aí a gente fala sobre a anotação característica dos atributos, né? Os atributos que são as informações, né, daquela classe e que vão ter valores quando o objeto for instanciado a partir daquela classe. Então, atributos são as informações que os objetos instanciados a partir de uma classe devem possuir, isso aí já está bem claro, e a sintaxe padrão, pessoal, segue essa lógica aqui. Primeiro campo vem a visibilidade, a visibilidade é representada por esse sinalzinho aqui de menos, certo? Isso aqui nos atributos, a gente está focando nos atributos, depois a gente fala das operações. Em seguida, o nome do atributo. Nesse caso aqui, o nome, né, do atributo é número, 2 pontos e o tipo do atributo. 2 pontos, o tipo do atributo, nesse caso, esse atributo específico é do tipo inteiro, tá certo? A sintaxe padrão para um atributo, né, na anotação ML para diagrama de classe é essa. A visibilidade do atributo, o nome dele, 2 pontos e o tipo de dados, né, o tipo daquele atributo. Ok? E nessa a representação aqui que eu mostrei para vocês, só lembrando não, né? Ressaltando aqui, para quem não sabe esse conceito de visibilidade, que é esse símbolozinho que vem antes do nome do atributo, a visibilidade, pessoal, nada mais é do que o nível de acesso a essa informação. O nível de acesso a quem? Os outros objetos. Eles podem ver essa informação quando o objeto estiver instanciado. Aí por isso que tem 4 níveis básicos de visibilidade, que é o privado, o público, o protegido e o de pacote. Né? Do inglês private, representado pelo menos, sinal de menos, o public, representado pelo sinal de mais, o protected, representado pelo sinal de hashtag, e o package, representado pelo sinal de til. Né? A gente não vai se aprofundar muito em questão de visibilidade, mas basicamente é o nível de acesso, né, que outros objetos podem ter essas informações. Então, tem um nível mais restrito, como por exemplo o privado, tem um nível mais abrangente, onde todos podem ver aquelas informações, que é o public. E aí, né, isso daí vai muito de... tá muito relacionado a regras de negócio da aplicação e etc. Então, tem várias observações a serem feitas em relação a isso quando você estiver analisando as informações que devem ser colocadas dentro das classes. Tá certo? E aí, quem quiser saber mais sobre visibilidade, como a gente não vai falar aqui na disciplina especificamente sobre visibilidade, apenas dessa pincelada, você pode dar uma pesquisadinha mais aprofundada, mas basicamente o conceito é isso, tá certo? É o nível de acesso dessas informações. Isso para os atributos, para as operações não é diferente não. Então, vamos lá para as operações então. As operações, como a gente já bem falou anteriormente, representam os comportamentos dos objetos, né? Quando esses objetos forem instanciados, quais são as ações que ele pode realizar. A operação é somente a descrição do comportamento, ou seja, a assinatura do método, eu falei isso aqui para vocês. Então, a implementação, que vai tornar aquilo, né? A implementação dessa operação que torna aquilo um método, isso daí é feito na implementação, na codificação do método. Para a gente, né, para o que a gente está se propondo agora, que é o desenvolvimento do diagrama de classe, a gente só precisa da assinatura daquele método. A assinatura, né, os possíveis parâmetros que aquele método vai receber e o tipo de retorno. Tá certo? A sintaxe padrão segue a mesma lógica dos atributos. Então, a gente tem a visibilidade, né, que é representado, nesse caso, visibilidade public, o nome da operação, a lista de parâmetros, se houver,
que fica dentro desse parênteses, 2 pontos e o tipo de retorno. Tipo de retorno daquela ação. Tá? Void aqui nesse exemplo aqui não vai estar retornando nada. Uma ação que não tem retorno nenhum. Tá certo? Então, sintaxe padrão para quando você estiver desenvolvendo seu diagrama de classe, você representar as operações é essa. Você bota a visibilidade, o nome, a lista de parâmetros daquela ação, 2 pontos e o tipo de retorno. E aí, né, varia do que está acontecendo naquela ação, do que vai acontecer naquela ação. E a visibilidade, a regra é a mesma que o dos atributos. Né? Segue a mesma lógica, tem aqueles 4 níveis de acesso, né? Private, Public, Protected e Package. E, mais uma vez, diz respeito ao nível de acesso que outros objetos vão ter àquelas ações. Né? Se nos atributos era o nível de acesso que outros objetos iam ter em relação às informações, os atributos daquele objeto, aqui diz respeito ao nível de acesso que outros objetos vão ter às ações desse objeto. Beleza? Ok. Então, isso daí é mais focando especificamente nos atributos e nas operações. Agora a gente já tem a sintaxe praticamente fechadinha, né, de uma classe bem comum, né, no diagrama de classe. A gente já sabe como colocar o nome, que é no primeiro compartimento, como colocar os atributos no segundo compartimento e como colocar as operações no terceiro compartimento, seguindo a sintaxe correta de boa prática da UML. E aí sim, a gente já tem a notação básica de uma classe, a gente pode passar então, né, para um próximo aspecto. Né? Nos primeiros aspectos a gente viu então a questão da classe ter as informações, que são os atributos, e as ações daquele objeto, que são os comportamentos. Está faltando falar dos relacionamentos. Essas classes, elas estão ligadas a outras classes. Para quê? Para que quando os objetos delas forem instanciados, eles possam trocar informações e fazer a funcionalidade do sistema orientado a objeto acontecer e o sistema funcionar. Tá certo? Para isso, são definidos alguns relacionamentos possíveis no diagrama de classe. E esses relacionamentos, pessoal, nada mais são do que as ligações possíveis entre os objetos das classes envolvidos no relacionamento. Então, tem ligações mais explícitas, né, entre objetos, falando especificamente entre objetos, e tem alguns mais implícitos, daí que fica bem mais visível olhando mesmo para o diagrama de classe. Tá? Então, a gente tem os tipos de relacionamentos possíveis no diagrama de classe: associação, agregação, composição, generalização, também conhecida como herança, implementação, também conhecida como realização, e dependência. Então, a gente tem esses 6 relacionamentos que a gente vai começar a ver a partir de agora. A gente não vai ver tudo nessa videoaula, a gente vai começar vendo primeiro a associação e depois a gente vai por partes. Tá certo? Então, a associação é um dos mais comuns, um dos mais conhecidos. Vocês já devem ter visto um diagrama de classe com associação, com certeza já devem ter visto. Se não viram, vão ver na videoaula de hoje, né? E a partir desse conteúdo da disciplina. Então, pessoal, bora começar a falar sobre a associação de classe. Então, pessoal, o relacionamento de associação, ele representa, né, o fato de que os objetos, quando instanciados a partir das classes, eles podem se comunicar entre si. Né? Então, sempre que você vê uma classe com um relacionamento de associação com outra classe, você deve pensar que os objetos daquelas classes, quando forem instanciados, em algum momento vão precisar trocar informação, ou enviando informação, ou recebendo, ou vice-versa. As duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a ideia da associação é essa: evidenciar um relacionamento, né, entre esses objetos, criar um vínculo entre esses objetos, permitindo que eles possam trocar informações entre si. Né? Trocar informações por meio do envio e recebimento de mensagens. Tá bom? Né? É representado por um segmento de reta, né, sem seta nenhuma, apenas um segmento de reta ligando essas duas classes. Tá bom? Como eu tinha falado, mas é bem comum o relacionamento. Está aqui exemplos bem básicos. Né? A gente tem 2 classes aqui. Essas classes, elas estão apenas representadas apenas pelo nome, o retângulo e o nome delas. E elas estão associadas. Né? Esse segmento de reta ligando um ao outro mostra um relacionamento de associação. Ou seja, o que significa para o sistema orientado a objeto? Quando esses objetos cliente e esses objetos produto forem instanciados, eles têm um vínculo, e sobre este vínculo que existe entre eles vão poder conversar, vão poder trocar informação, vão poder colaborar para que aquela funcionalidade que envolve eles, né, possa funcionar, tá certo? E aqui a gente tem vários exemplos, né,
duas classes se relacionando, e a gente vai ver que existem várias formas de associação, ok? Essa daqui é a forma mais básica de duas classes, uma ligada à outra, se associando. Em hipótese alguma, importante, em hipótese alguma, isso significa que classes se comunicam. Não é verdade, tá? Se você vê algum dia em algum lugar dizendo que as classes se comunicam por meio de associação, é falso, tá? Classes são estáticas, elas não trocam informação. O que troca informação são os objetos instanciados a partir dessas classes. Gosto de frisar bastante isso daí. Então, assim, a gente basicamente tem três tipos de associações, né? O primeiro tipo é onde temos apenas um relacionamento de uma única classe, por isso que o nome é relacionamento unário. Quando nós temos relacionamento de duas classes, a gente tem um relacionamento binário. E quando tem três ou mais classes, a gente chama de ternário ou enário. E aí você já consegue perceber uma certa complexidade mais em alguns relacionamentos do que em outros, né? Então, assim, o relacionamento mais básico, né, mais comum de se ver, mas não quer dizer que é o único, é o binário. Duas classes relacionadas, né? E aí fica fácil até de entender, mas também existem essas outras possibilidades e a gente vai falar sobre cada uma delas a partir de agora, tá bom? Começando então pela associação conhecida como unária, mas também chamada de associação reflexiva, né? É uma única classe relacionada com ela mesma, o que dá a entender que quando os objetos daquela classe forem instanciados, né, esses objetos eles interagem entre si. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma classe funcionário. E a partir dessa classe funcionário, né, pode ser um sistema de uma empresa, tem vários funcionários. Uma empresa tem vários funcionários. Né? Tá certo? Todos eles são funcionários. Inclusive, alguns desses funcionários, eles chefiam outros funcionários. E mesmo esses que chefiam também são funcionários. Né? Por isso que a gente tem aqui uma classe funcionário, né, associada com ela mesma, evidenciando que os objetos, quando instanciados, né, esses funcionários vão interagir com outros objetos funcionários, vão trocar informação com outros objetos funcionários. Né? Então, a associação unária ela ocorre quando existe um relacionamento de um objeto, de uma classe, com objetos da mesma classe. Né? Deixando bem claro aqui, né, como exemplo, a classe funcionário. E aqui a gente tem, né, que esse relacionamento tem aqui uma explicação, o nome desse relacionamento é chefia, então a gente nos leva a entender que o funcionário chefia funcionário. Né? Professor, o que são esses números? O que é esse nome? Isso aqui tudo é detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas esses números que estão na extremidade de cada um das pontos da associação é o que a gente chama de multiplicidade. Daqui a pouco a gente fala sobre isso para vocês entenderem melhor, né? Mas é só explicando a quantidade máxima e mínima de objetos daquela classe que vão estar interagindo, tá certo? Então, assim, basicamente, né, nesse relacionamento unário, como é que a gente pode entender ele? Essas informações aqui nada mais são do que informações para nos ajudar a entender esses relacionamentos. Né? Também fazem parte da regra de negócio e explicações de como funciona o negócio da própria empresa que está sendo modelado para ser automatizado. Então, lá, né? O funcionário da empresa, ele pode chefiar nenhum ou muitos, esse asterisco dá a entender que é muitos, daqui a pouco quando a gente estiver falando de multiplicidade, vocês vão entender. Ele pode chefiar nenhum, ele pode ser chefe de nenhum ou de muitos funcionários. Da mesma forma, esse funcionário que chefia, ele também pode ser chefiado por algum outro funcionário daquela empresa. Tá? Pode parecer meio complexo em determinado momento, mas se você for parar para pensar, realmente faz todo sentido. Todo funcionário de empresa é funcionário. Só que alguns chefiam outros e outros são apenas chefiados. Né? Então, assim, traduzindo esse relacionamento, seria algo como: um funcionário pode ser chefe de outros funcionários, né? Da mesma forma ele pode não chefiar ninguém, né? Esse zero aqui está evidenciando isso, e ele pode chefiar vários outros funcionários. O asterisco está evidenciando isso. Tá? O chefe de um funcionário também é funcionário da empresa, todos os funcionários são funcionários da empresa, todos estão sendo instanciados a partir da mesma classe funcionário. Né? E um funcionário tem apenas um funcionário como chefe imediato. Então, se eu sou chefiado por um outro funcionário, eu tenho um único chefe imediato. Por isso que tem esse um na outra extremidade. Né? Os funcionários que são chefiados, eles são chefiados por apenas um funcionário, que é chefe deles. Tá certo? Isso, associação unária ou reflexiva.
Como eu falei, pode ser um pouco complexo de entender no primeiro momento, principalmente se você nunca viu um relacionamento desse tipo, que eu acho um pouco difícil, mas se nunca viu, né, é só realmente parar para entender. Ah, como é que isso daí faz sentido? Aí você vai estudar, né, toda a questão lógica da coisa, aí você vê, realmente faz sentido. Não tinha por que ter duas classes funcionários, não faz sentido ter duas classes funcionários, tá certo? Todos são funcionários. Uns, né, tem um nível de permissão acima dos outros, né, tem um nível de acesso acima dos outros, e aí pode, né, chefiar. E mesmo chefiando, podem também ser chefiados, ou podem não chefiar, né, e serem chefiados. Isso é associação unária. A associação binária é bem mais comum de ser vista, bem mais simples até de entender, porque são entre duas classes distintas, né, que vão dar origem a dois objetos diferentes, e esses objetos diferentes, quando forem instanciados, vão trocar informação entre si. Então, ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes distintas. Nesse exemplo, a gente tem a classe sócio e a classe dependente, né, de forma que, nesse sistema, se o sócio ele pode ter ou não dependentes, né? Ah, ele tem um filho que está naquele clube, pronto, pode ser um clube aqui de final de semana, onde você vai para curtir uma piscina, ou qualquer clube, certo? Então você é um sócio, você tem um filho, ele é seu dependente. No sistema, se você tiver um dependente, né, ele vai estar lá associado a você, porque ele é seu filho. Então vamos lá. Para essas duas classes daqui. O sócio nesse sistema ele pode não ter nenhum dependente, ele pode ser apenas ele, certo? Mas ele pode ter sim dependentes. Se ele não tiver, fica nesse zero. Mas se ele tiver, entra, né, no asterisco. Ele pode ter nenhum dependente ou pode ter vários dependentes. Tá? Claro que esses vários, né, a gente fala vários, atendendo para o infinito, professor? Não, isso daí vai muito da regra de negócio, né, da organização, de como isso vai ser regrado dentro do seu sistema. Então, a gente bota muitos aqui, exemplo hipotético, tá certo? A gente pode colocar um intervalo, ele pode ter 5, então seria de 0 a 5. Né? A gente vai falar mais sobre isso quando tiver na multiplicidade, tá bom? E o dependente, quando existir, ele sempre vai estar associado a apenas um sócio. Por isso, não? Então, aqui, é como seria a leitura. Essa leitura ela pode ser feita em ambos os sentidos, tá certo? Então, o sócio, ele possui nenhum ou vários dependentes, e o dependente, né, sempre está associado a um sócio. Né? Sempre que houver um dependente, ele está associado a um sócio. Porque esse dependente, se for filho, é filho de alguém, e aquele alguém é o sócio do qual aquele filho é dependente. Tá? Então, explicando, né, um textozinho bem explicativo aqui sobre esse relacionamento. Um objeto da classe sócio pode relacionar-se ou não com instâncias da classe dependente, porque ele pode ou não ter dependentes, né? E se existir um objeto da classe dependente, ele vai estar associado, né, ele vai ter que se relacionar com um e apenas um objeto sócio, obrigatoriamente. Tá certo? Esse é o sentido da associação binária, associar classes distintas, né? E aí tem as regrinhas de como é o número máximo e mínimo de associações que isso daí vai ser possível. Ok? E essa associação, essa multiplicidade que mostra aqui, que a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, ela nada mais é de que quando a gente for trabalhar na instanciação dos objetos, a quantidade, né, de objetos que vai estar de cada um dos lados da associação. E por fim, né, a associação ternária ou enária. Né? Ternária porque vem a partir de 3 classes, né? Mas se tiver mais do que isso, passa a ser enária. Tá? Ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de 3 ou mais classes distintas. E aí você pode meio que, professor, isso é possível? Como assim? Que bagunça, não estou entendendo. É possível, pessoal, certo? É complexo, né? Não é comum de você ver algo do tipo. Claro que depende realmente do sistema que está sendo modelado, tá certo? Não é porque existe que você tem que usar também uma regra bem clara, né? Você tem que ver muito bem como estão associadas essas classes para saber se é necessário uma associação ternária. Eu nunca vi na vida prática, né, na vida profissional mesmo, muitas classes associadas de forma ternária. Não lembro na prática de ter visto em nenhum momento, mas existe. Certo? Se for necessário, pode ser colocado. Então vamos lá das explicações desse relacionamento. Então ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de 3 ou mais classes distintas, né? E todos eles são associados, né, por meio dessa representação aqui, certo? O losango ligando todas as
os segmentos de reta. Então, a explicação, né, como é que se lê, professor? Como é que se lê esse relacionamento ternário aqui? Vamos lá. Né? Então, nesse relacionamento ternário estão associados a classe professor, a classe turma e a classe sala de aula. Então, provavelmente é um sistema acadêmico, né, para controlar as aulas de um determinado curso. Vamos lá. O professor, ele leciona para, no mínimo, uma turma e, no máximo, muitas turmas. Tá certo? Uma turma tem, no mínimo, um professor e, no máximo, vários professores. E o professor, quando leciona para uma turma, ele leciona utilizando, no mínimo, uma sala e, no máximo, várias salas. Basicamente, essa é a forma de ler o relacionamento ternário. É um pouco mais complexo, confesso, né? Mas a gente realmente, porque existe, a gente tem que trazer essa informação aqui para vocês. Mas, como eu falei, ele pode ser muito confuso. Aí, de repente, às vezes, existe um relacionamento ternário, então eu tenho que usar no meu diagrama de classe. Não é assim, pessoal. Não é porque algo existe que você tem que usar em todos os seus diagramas. É por isso que existe análise. Né? Você vai analisar o que vai ser feito para aquele sistema começar a ser modelado, para aquele sistema ser modelado. Né? Você tem que utilizar de muita clareza nos seus diagramas. Como eu sempre falo, prezar pelo simples, né? E tentando não poluir aquilo, porque aquele diagrama ele vai ser apreciado por outras pessoas. Tá certo? E ele tem que ser de fácil entendimento. Também não estou dizendo que nunca vai poder ter uma associação ternária. Se for necessário, vai ter. Mas se não for necessário, não tem porque você inventar uma relação ternária. Tá certo? Observaçãozinha sobre associações ternárias. Se é que eu já não deixei claro o suficiente. Elas são úteis para demonstrar associações complexas, 3 ou mais classes, né? No entanto, deve-se evitar utilizá-las, pois sua leitura é, por vezes, difícil de ser interpretada. E vocês perceberam, né, a confusão para explicar esse relacionamento entre essas 3 classes. Não estou dizendo que não pode ser utilizada, mas se não for necessário, não tem por que forçar a barra para utilizar elas. Eu quero que fique bonito o meu diagrama. Será que vai ficar bonito você utilizando várias associações ternárias? Então, paciência, clareza, foco. Beleza, esses foram os 3 tipos de associação, a unária, quando é apenas uma classe associada com ela mesma, ou seja, os objetos daquela classe vão estar trocando informações com objetos da mesma classe. Associação binária, 2 classes distintas, ternárias ou enárias a partir de 3 ou mais classes, tá certo? A estrutura, formada para quando seus objetos forem instanciados, como eles vão estar se comunicando, tá bom? E aí a gente pode partir, então, para explicar aqueles numerozinhos que ficavam nos relacionamentos, aquelas multiplicidades. Professor, não entendi muito bem aquilo, não. Assim, pessoal, realmente, para quem nunca viu, ou quem está começando a ver agora, pode ser um pouco mais complexo de entender no começo, mas é como eu falei, é sentar, em tentar entender o que está acontecendo ali. E exercitar principalmente a leitura, daquele relacionamento. Porque às vezes que a pessoa se confunde muito é na leitura do relacionamento. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então vamos lá. O que é que representa as multiplicidades? Aqueles números que ficam nas pontas do relacionamento de associação. Representa a informação da quantidade mínima e máxima de objetos que podem estar associados. Não é à toa quando a gente estava falando do sócio, a gente disse que um sócio ele pode ter nenhum, no caso era 0, ou muitos dependentes. Então, a quantidade mínima naquele caso era 0, ele pode ter nenhum, ou ele pode ter muitos. Por exemplo, 5 dependentes. Cada associação em um diagrama de classe possui 2 multiplicidades, uma em cada extremo da linha. Professor, mas eu já vi exemplo de diagrama que um dos lados estava 100. Tem uma explicação para isso, daqui a pouco eu falo sobre ela, tá certo? Então, assim, basicamente, os tipos de multiplicidade que você vai encontrar, A gente tem aqui o nome e tem a simbologia representando, tá certo? E um detalhe bem importante, por isso que eu tenho esse asterisco bem aqui na associação. Multiplicidade só existe nos relacionamentos de associação, agregação e composição. Até porque agregação e composição são tipos de associação, tá certo? Apenas nesses 3. Nos outros tipos você não vai ver e não vai colocar associação. Não tem multiplicidade em
generalização, não tem multiplicidade em independência, não tem multiplicidade em implementação. Lembre-se disso. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Né? Então, quando eu quero representar, né, multiplicidade de apenas a simbologia é essa. 1, 2, ponto, 1. Ou só 1. Como a gente viu, né? Como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Isso daqui é apenas 1. Tá certo? Tem uma outra forma também para representar esse apenas 1. Ou você bota 1, ponto, 1, ou apenas o número 1, ou se você não deixar nada, se você deixar sem multiplicidade, leva a entender que ali é apenas 1. Tá? Então, se você já viu, né, relacionamento onde o lado da multiplicidade, um dos lados estava sem nada, é porque ali representava apenas 1. Tá certo? Beleza? Então, ou você bota 1, ponto, 1, ou bota só 1, ou não bota nada, todos estão representando apenas 1. Zero ou muitos. Zero ou muitos, a simbologia é o 0, 2 pontos asterisco, ou apenas o asterisco. Então, se você também vê apenas o asterisco, ali está representando 0 ou muitos. E aí, lembrando, é o número, a quantidade mínima e a quantidade máxima, por isso que geralmente é um número, 2 pontos e outro número, porque o primeiro número é a quantidade mínima e o segundo número é a quantidade máxima. Tá certo? No caso do apenas 1, é apenas 1, porque o mínimo e o máximo é 1. Por isso que é apenas 1. Tá? Zero ou muitos, né? 0, 2 pontos asterisco. 1 ou muitos, mesma lógica, 1, 2 pontos asterisco. E aí a regra é assim, porque no mínimo é 1 e no máximo é muitos. 0 ou 1, né? 0, 2 pontos 1, onde o mínimo é 0 e o máximo é 1. E um intervalo específico. Esse intervalo específico, pessoal, ele engloba, né? Ele pode muito bem englobar esse 0 ou 1 e esse 1 ou muitos também. Por quê? Esse intervalo específico nada mais é do que você botar um valor mínimo, né, especificado pela regra de negócio do sistema que você está desenvolvendo, e o valor máximo. Né? Não tem uma regra, né? Vai depender realmente da regra de negócio do sistema que está sendo modelado para aquele caso. Então, o intervalo mínimo poderia ser 2, no mínimo 2 e no máximo 6. Né? E aí esse intervalo vai variar dependendo, como eu falei, da regra de negócio associada. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos de como trabalhar essa multiplicidade para facilitar isso daí para a gente. Então, a gente tem aqui duas classes, classe cliente e a classe pedido, elas estão no relacionamento de associação e cada extremidade da associação tem as suas devidas multiplicidades. Né? Como é que a gente pode ler isso? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, para a gente entender. Então, assim, cliente e pedido, provavelmente é um sistema de compra, pela própria caracterização aqui do diagrama. E o que é que a gente pode entender disso? A gente pode entender que um cliente, um objeto cliente cadastrado nesse sistema, ele pode ainda não ter nenhum pedido, por isso 0 aqui. Então, ele pode não estar associado a nenhum pedido, porque ainda não começou a fazer pedidos. Pronto, ele acabou de fazer o cadastro. Está lá, o objeto cliente. Ainda não fez nenhum pedido, nem o primeiro. Então, ele não pode ter, você não pode colocar que no mínimo ele tem que ter 1, porque ele acabou de se cadastrar, não tem como ele já está cadastrado com pedido, né? Então, por isso que está 0. Mas lembrando, mais uma vez, depende das regras de negócio do seu sistema, tá certo? Isso daqui é um exemplo hipotético, lembrando, é um exemplo hipotético. Então, o objeto cliente ele pode estar associado a nenhum pedido, ou ele pode estar associado a vários pedidos. Né? Pronto, aí recebeu o salário do mês, fez um monte de pedido naquele sistema. E o pedido, por sua vez, quando existir pedido cadastrado no sistema, ele vai estar associado a um único cliente. Né? 2 clientes não podem comprar juntos um pedido. Essa é a regra desse sistema. Né? Mais uma vez frisando, é a regra desse sistema. Ah, professor, mas poderia ser assim, poderia ser assado. Estamos falando desse exemplo hipotético. Tudo depende dos requisitos, não esqueçam. Né? Requisitos, funcionais, não funcionais e regras de negócio, lembre-se disso. Então, traduzindo esse relacionamento aqui, que é uma associação binária, pode haver um cliente que está associado a vários pedidos, como pode haver um cliente que acabou de se cadastrar e não está associado a pedido nenhum. Por isso, a multiplicidade do lado aqui, do pedido, você lendo nessa direção, certo? Cliente associado a pedido, né? Nenhum pedido representado pelo 0 ou muitos pedidos representados pelo asterisco. E um pedido, quando existir, ele está associado a um e somente um cliente, e aí lendo o sentido inverso do relacionamento. Como eu falei, você pode ler, né, de ambos os sentidos do relacionamento.
Só não confunda realmente, né? A gente utiliza esse sentido de leitura até para facilitar o entendimento das multiplicidades, né? Para você não confundir. Então, quando você lê, o cliente está associado a pedido, vindo para o lado do lado do pedido é que vai constar com quantos objetos daquele pedido o cliente está associado. Então, o cliente está associado a 0 ou muitos. E quando eu tenho do lado do pedido e eu vou do lado do pedido para o cliente, aí o pedido está associado a, no máximo, um cliente e apenas um cliente. Né? Um é apenas um, então no mínimo um e no máximo um. Por isso que é apenas um. Okay? E também vai muito exercício, certo, pessoal? Pode confundir um pouco no começo, mas exercitando dá certo. E aqui é meio que o inverso do que a gente viu no exemplo anterior. Então aqui a gente tem duas classes, velocista e corrida, e tem a explicação do que está acontecendo para a gente ver como colocar as multiplicidades. Ver se vocês acertam aí, apenas a gente falando pelo enunciado. No mínimo, 2 velocistas participam de uma corrida. Corrida, velocista. Velocista, corrida. Então, no mínimo, 2 velocistas participam de uma corrida. Né? A corrida tem quantos velocistas? No mínimo, e no máximo quanto? Em uma corrida, no máximo, você vai ter 6 velocistas. E um velocista pode participar de uma ou várias corridas, certo? Então, aqui, no mínimo 2 velocistas participam da corrida, no máximo 6 velocistas participam da corrida. E um velocista participa de uma ou várias corridas, trocando em miúdos. Vejam aí se vocês conseguem acertar as multiplicidades. É só exercitar daquela forma que a gente falou no slide anterior. Né? Pausa aí, exercita e vê se você acertou. Olha aí. Acertaram, né? Sabia. É só exercício, pessoal, né? Exercitar e, tipo, levar o tempo para assimilar a ideia, tá bom? Então, vamos lá. O velocista e a corrida. Pelo que foi passado aqui, no mínimo 2 velocistas participam da corrida, né? Então, a corrida, ela possui, né? Indo de corrida para velocista. Adoro essas setas quando ficam retas aqui, quando eu faço. Essas linhas, na realidade. Então, a corrida para velocista, ela pode ter no mínimo 2, como foi falado aqui, e no máximo 6. E o velocista, né, por sua vez, ele pode participar de pelo menos uma ou várias corridas. Isso daqui vai muito da regra de negócio. Aqui é um intervalo bem específico, provavelmente representado por uma regra de negócio, daquele sistema que está registrando essas corridas e esses velocistas. Então, basicamente, pessoal, a multiplicidade serve para isso, para ela te dizer a quantidade mínima e máxima de vínculos, de relações entre os diversos objetos que estão sendo instanciados dentro do sistema. Tá? Isso daí vai ficar bem claro quando a gente estiver trabalhando o diagrama de objetos, posteriormente, e a gente vai ver que, com base nessa multiplicidade, a gente instancia a quantidade X de vínculos, né? Quantidade X de objetos que vão estar vinculados entre si. Né? Então, isso daí tem uma correlação direta com esse outro diagrama que a gente vai falar depois. Tá certo? Então, multiplicidade para vocês, vamos prosseguir. Temos também alguns recursos auxiliares para auxiliar a entender o relacionamento de associação. Né? São recursos auxiliares, certo, pessoal? Então, assim, eles podem ser utilizados se precisar explicar melhor uma associação. São eles o nome da associação, né, que dá um nome para aquele relacionamento, a direção da leitura, ou seja, o sentido da leitura da associação. Claro que, se você botar para um lado, mesmo assim, você colocando um sentido de leitura para um lado, ali está indicando como você pode ler naquele momento, mas o inverso também pode ser lido. E o papel, né? Esse papel representa a função específica em uma associação. Então, a função específica de algum objeto daquela relação, daquela associação. Tá? Vamos aqui colocar um exemplo, mostrar bem rapidinho para vocês entenderem como é que isso daí funciona na real. Então, aqui, ó, tá? Falamos o nome da associação, que dá um nome para a relação. Nesse caso, a gente tem duas classes, a organização e indivíduo, que estão associadas, né, relacionamento 0 para muitos, né, pelo o asterisco aqui de ambos os lados. Então, basicamente, o que é que diz? A organização contrata muitos indivíduos. Pode contratar nenhum, como pode contratar muitos. Nesse caso, esse é o nome da associação, contrata, que dá uma ideia de como é que funciona essa relação aqui, principalmente fazendo uso da direção de leitura, porque aqui diz, né, que a organização contrata, ela diz o sentido que você tem que ler, que no caso é da organização para indivíduo.
Como eu disse, né, aqui está mostrando a direção da leitura, mas eu posso também ler a direção contrária. Indivíduo é contratado por organização. Não tem problema eu ler assim, tá? É claro que isso daqui são mecanismos a mais que você pode colocar. Então, eu posso dar um nome para aquela associação, para facilitar o entendimento, né, até da leitura, a direção da leitura e o papel, caso necessário. Esse papel representando, né, uma característica específica do objeto instanciado. No caso da organização, o papel de contratante, que é quem está contratando, e no caso do indivíduo, o papel de contratado. Lembrando, isso são recursos auxiliares, você não tem que utilizar, não é obrigatório, certo? A gente utiliza esses recursos auxiliares para facilitar o entendimento, de repente, de uma associação que não seja tão simples de entender, mas que você deve tomar os devidos cuidados, porque eu não seria professor Oswaldo se eu não falasse sobre isso, né? O uso desses elementos pode facilitar a compreensão da associação, pode facilitar, quando necessário, né? Tem associações que são muito simples de entender sem esses mecanismos, né? A gente conseguiu ver alguns exemplos, né, durante a videoaula, mas nem sempre é necessário. Seu uso excessivo pode deixar os diagramas visualmente poluídos. Você pensa, né? Aqui é uma associação com apenas 2 classes. O seu sistema vai ter várias classes. Se cada uma dessas várias classes associadas às outras tiver todos esses mecanismos aí, você pode imaginar como vai ficar um pouquinho poluído, né? Então, realmente, se não houver necessidade, não tem por que você utilizar. Tá? Se houver necessidade, você utiliza. Tanto que a gente vai trabalhar alguns exemplos que tem, né? Geralmente vai ter o nome da associação, né? Raramente vai ter o papel, né? Porque o próprio nome da classe já dá uma ideia do que seja. Tá bom? Então, tomar cuidado para manter simples e não poluir o seu diagraminha de classes. Dito isso, a gente pode, então, né, realmente finalizar o assunto associação. O primeiro dos relacionamentos do diagrama de classe que a gente vai ver, tá certo? A gente falou dos mecanismos auxiliares que podem ser utilizados, falou das multiplicidades que só são utilizadas em associações, certo? Lembrando que agregação e composição é um tipo específico de associação, mas a gente só vai ver na próxima parte da videoaula, tá bom? E que podem ter 3 tipos de associações, unária, binária e ternária, tá certo? Com isso, né, a gente faz aquela nossa pausa para o café, onde você vai lá tomar o seu cafezinho, depois volta para ver a segunda parte da videoaula, né? Lembrando sempre que, se você tiver alguma dúvida em algum momento, né, da videoaula, em relação a algum conceito, alguma explicação que foi dada e foi muito rápido, e mesmo você voltando o vídeo, ainda assim fica meio confuso, anota aí, traz para o nosso momento de discussão, né? Entre em contato com a gente que a gente esclarece para você. Tá bom, pessoal? Então, vai lá tomar seu cafezinho, volta, que daqui a pouco tem mais. Até já, pessoal.